Fala, meus queridos! E aí, tudo bem? Agora você já sabe, né? Vamos estar por aqui direto porque Sarinha inclusive tá linda, maravilhosa, crescendo a cada dia mais. E a carteira tem que acompanhar, na verdade. Estamos aí pro terceiro episódio já, né? E hoje aqui você vai aprender uma situação um pouquinho mais avançada dentro das opções. Vai ver o quanto a gente pode ser fantástico e ter um monte de escolhas com as opções. Então vamos só recapitular o que aconteceu no vídeo anterior, né? Onde a gente colocou aqui todas as operações e eu vou criando todo mês que passar, vou abrindo aqui essa planilha. Mas eu até deixei essa planilha aqui também disponível para vocês ir acompanhando. Planilha bem simplesinha, né? Não vou nem gastar meu tempo melhorando o design disso aqui não, porque é só para vocês entenderem o que tá fazendo. Como a carteira é totalmente focada em opções, fica bem fácil a gente ir monitorando aqui, tá? Então no mês passado vocês viram que a gente rolou uma posição de Petro, né? A gente conseguiu recomprar uma posição de Petro a 55 e vender uma outra a 1,55. Então a gente tinha feito lá os 21 mil reais de lucro com os prêmios. Com esse dinheiro, você me acompanhou no vídeo anterior, comprando o Banco do Brasil, foram 1000 Banco do Brasil, e a gente conseguiu vender call dos bancos do Brasil. E aí a gente conseguiu fazer os 400 reais de prêmio aqui. Então vamos entender o que aconteceu primeiramente com essas duas operações aqui, porque a gente inicia o junho sempre na terceira sexta-feira do mês e a gente tem que entender o que aconteceu com cada operação para dar seguimento para o próximo. Como a gente faz opções mensais, todo mês vence, né? Então todo mês a gente terá coisas para fazer, seja para manejar uma opção que está aberta já, uma operação que está aberta, ou seja para montar novas operações. E aqui, acompanhando os comentários do último vídeo que vocês pediram pra caramba, foi sobre imposto de renda, né? Um monte de comentários sobre imposto de renda, sobre a questão de declaração de imposto. Na verdade, é bem mais simples do que você imagina, tá? E eu não vou... Até de taxa de corretora, né? Eles estavam perguntando. O pessoal tava falando também que as taxas de corretora são muito altas, enfim. Operação. Enfim, essa parte de imposto de renda, a gente vai explicar, eu vou consolidar toda a nossa rentabilidade, que vocês vão ver aqui que eu tô calculando a rentabilidade mensal, e aí a gente pode calcular depois a rentabilidade líquida. Por que eu não vou ficar fazendo todo o vídeo, a operação de imposto e tal? Porque senão ficaria mais 10, 15 minutos em todos os vídeos a mesma explicação, entende? Vai ter um vídeo explicando sobre isso, quando a gente consolidar, seja semestralmente, seja anualmente, a gente consolida, fala o quanto de imposto que a gente pagou, fala como que funciona os impostos, né? E tira isso aí de dúvidas de vocês. Não precisa ficar nervoso com isso não, Calabresa, que vai ser explicado também. E a parte das taxas, depende muito da corretora que você usa, né? Os alunos da MGD, por exemplo, os alunos agora do Método 2 em 1 também vão ter a disponibilidade de operar na EQI, que é uma parceira agora do canal, com taxa zero. Mas aí depois isso a gente explica para você. Mas a gente poderia fazer também a simulação se você pagasse as taxas, para você ver a diferença. E apesar de pagar taxa, apesar de pagar imposto de renda, é muito melhor um lucro pagando imposto do que um prejuízo isento, não é verdade? Tem que fazer as contas, são importantes, mas não se preocupe que a gente vai fazer depois no consolidado, tá? Até porque isso que você falou é muito importante mesmo, né, Leão? A gente só paga imposto de renda sobre o quê, né? Sobre lucro. Não é imposto de renda sobre outra coisa não, né? Então, se tá tendo lucro, dá para pagar o IR, né? Então, o que aconteceu aqui, primeiramente, com a nossa opção de Banco do Brasil? Eu até vou mostrar aqui para vocês dentro do próprio portfólio aqui, do próprio corretor, ó. Você consegue ver aqui, Banco do Brasil F213. O que a gente tinha se comprometido? E é importante que você vá consolidando os conhecimentos, porque eu sei que a opção é mais difícil mesmo. É muita coisinha, detalhezinho, né? E você precisa ter um conhecimento prévio de ações, porque senão você vai só especular, você vai literalmente operar opções por operar, né? E aí quem opera mesmo é só médico, então não faz nem sentido. E aí você tem que entender tecnicamente o que são as ações, quais as ações que eu quero ter na carteira, analisar fundamentalmente, para você conseguir fazer isso aqui de maneira profissional mesmo. Então a gente comprou o Banco do Brasil descontado, vendemos a CAL, e aí a gente montou a nossa obrigação para o dia 19/6. No dia 19/6 a gente teria que entregar Banco do Brasil, a gente tem a obrigação de vender Banco do Brasil a 21,23. Banco do Brasil não está a 21,23. Então, quem é que vai querer comprar de mim a 21,23? Ninguém, né? Então a gente fala que a nossa operação virou pó. Então esses 39 centavos que eu ganhei aqui por ação, como a gente vendeu 1000 aqui, deu 390 reais, né? Quase 400, porque foi o preço médio ali ficou 39,90 e poucos. Você consegue perceber que isso aqui foi dinheiro livre, né? 100% de lucro. Aqui, por exemplo, entraria imposto de renda. A gente teria que pagar uma DARF de 15%. Se não tivesse prejuízo a compensar, mas depois a gente vai te explicar sobre crédito tributário. Realmente, essa série vai ficar absurda para quem não sabe sobre opções, começar a aprender, ver estratégias inclusive mais avançadas
avançadas, porque aqui o intuito dessa carteira, que é uma carteira grande, não dá para poder vacilar aqui com esse dinheiro, a gente vai usar algumas estratégias mais avançadas para poder focar em rentabilidade usando as operações de opções, até para poder te provar se vale a pena, se não vale a pena. A gente até fez um quadro sobre isso, mexendo na minha própria carteira com Vale, né, te provei se vale a pena, se não vale a pena, tá lá, a rentabilidade tá gravado, tudo lá durante um ano, e a gente vai fazer aqui agora com muito mais liberdade, porque antes eu tinha só Vale e eu falei que o quadro lá, a obrigação era ter só Vale. Agora aqui a gente pode ficar movimentando qualquer tipo de ativo que a gente quiser, então vamos ter mais liberdade, vamos ver quanto de rentabilidade a gente vai conseguir. Então isso aqui é o famoso virou pó dentro das opções, né? Virou pó. Inclusive ali dá para enxergar que 39 centavos, ó, embaixo do 21,23 é quanto tá valendo agora, olha lá. Ó. Um centavinho, né? Centavinho. Por isso que tá em 39 que a gente ali tá recebendo, ali ainda. Por quê? Porque esse 1 centavo, teoricamente, ainda essa opção vale. Mas amanhã, que é o vencimento, ela vai deixar de existir e esse 1 centavo completa de novo o nosso 40 centavos lá de prêmio recebido. Então a gente tinha lançado aqui, né, BBAS F213, isso aqui foi lucro puro. E vamos ver o que aconteceu aqui com essa Petro R455. A gente tinha vendido uma put no strike de 44. E aí você sabe que put a gente tem a obrigação de comprar lá em R$44 a Petro. E olha só o que aconteceu com Petro este mês, né? Petro despencou com todas as notícias que a gente teve de Hormuz aí, graças a Deus, os caras acabaram com a guerra, né? Se Deus quiser vai continuar nessa aí mesmo. A gente vendeu a put e aí depois que a gente vendeu a put, a Petro caiu pra caramba. Então perceba, neste cenário aqui foi contrário ao que eu queria. Foi contrário. Não tinha como a gente adivinhar, né? Mas a gente tem que se preparar para isso. Então, o que teoricamente eu falei que eu concordei aqui? Eu recebi R$1,55 para comprar a Petro de alguém a R$44 no dia 19/6. Então, no dia do vencimento, no dia 19/6, alguém vai me obrigar, o cara que é dono dessas puts, né, que ele comprou, vai me obrigar a comprar dele a 44. E será que ele me obrigaria mesmo? Obrigaria, né? Porque hoje, se ele for vender no mercado, ele vende a 38, ele consegue me obrigar a comprar dele por 44. Então, imagina. Aqui realmente faz sentido ele me obrigar, eu seria exercido. E aí o que a gente pode fazer? A gente tem várias opções para poder resolver este problema. Por quê? Não necessariamente é um problema, afinal no momento da venda você normalmente vai vender o put que você queira assumir. É óbvio que pode mudar a sua opinião no decorrer desse período, né? Porque 30 dias muita coisa pode acontecer, você pode querer um outro tipo de ativo e aí você vai entender, o Wes vai te explicar agora quais são as possibilidades que a gente tem para não assumir isso, né? Porque na verdade, teoricamente, se a gente só deixar o tempo passar, vai bater lá a nossa obrigação, a gente vai ter que assumir isso, que não é do nosso interesse, tá? No momento atual, não tenho interesse de ficar com o Petro pagando R$44 a ela. Se fosse, por exemplo, há um mês atrás, até entraria, por conta dos preços do Brent. Agora o Brent petróleo caiu, né? A gente não sabe como que vai reagir, tá muito cedo ainda. Então é uma obrigação que, para mim, não faz sentido nesse momento. Tem maneiras da gente manejar isso. E aí é muito legal, sabe por quê? Porque se você voltar aos episódios atrás, os episódios anteriores, volta e confere aí. Por quê? Porque a gente fez a venda de put, essa venda de put do mês passado, melhor do que a gente fez a primeira. Ou seja, lá na primeira a gente estava falando que compraria a Petro num valor maior que 44. Para o segundo mês, a gente fez uma Petro comprando por um valor melhor ainda do que a primeira que a gente tinha feito. Ou seja, abaixamos o preço de aquisição de Petro. E agora para esse mês, Petro despencou lá para baixo mesmo. E aí você enxerga o quanto o seu racional é importante. Porque quando nós fizemos essa venda, Petro estava lá por esses valores de 45, 44, 46, estava passeando dentro dessa range. E agora nesses últimos 30 dias aí, nesses dias, 38. Olha só, olha o quanto o seu ativo pode modificar de valor em 30 dias ou menos. Tá vendo a importância de você saber realmente o que você está fazendo e de você saber o que você quer da sua estratégia? E aí entra uma das belezas das opções. Porque as opções te dão literalmente todas as possibilidades que você possa imaginar. Inclusive, se você sabe o que você está fazendo, de novo, se você souber o que você está fazendo, você pode falar assim para o mercado: caramba, eu não quero cumprir essa obrigação aqui não. E sabe por que eu e o Léo não queremos cumprir essa obrigação? Porque é óbvio que o Léo faz muito bem a lição de casa dele de escolher as ações. Será que dentro das ações, todas as ações que a B3 tem por aí, nós não temos uma oportunidade melhor de comprar uma ação num preço melhor do que comprar Petro a 44?
Olha que loucura que eu tô te falando, né? Falando assim parece loucura, né? Será que tem alguma ação que está com um preço melhor pra gente comprar do que comprar Petro a 44? Porque se houver, nós podemos fazer uma rolagem avançada. O que é uma rolagem? Rolagem só significa que eu vou empurrar a minha obrigação para o mês seguinte. Nas opções eu posso fazer isso. Eu posso falar assim, ó, não quero cumprir essa obrigação que é amanhã. Nós estamos gravando o vídeo hoje, dia 18/6. É amanhã nossa obrigação. E nós vamos fazer o que hoje? Falar assim, ó, a gente quer cumprir outra obrigação. Ou seja, nós vamos trocar de obrigação. Estamos rolando do mês de junho para o mês de julho. E nessa rolagem, nós vamos trocar inclusive de ativo. Olha que rolagem diferente, avançada. E isso, lógico, a gente passaria mais de um vídeo para poder te explicar todo o racional sobre isso, mas o importante é você saber que uma rolagem é você trocar de obrigação, jogar a sua obrigação do mês atual para o mês seguinte. Olha a mão aqui, ó, do mês atual para o mês seguinte. Você rolou de junho para julho. E nessa rolagem, a gente vai inclusive trocar de ativo. E o Léo vai te explicar o racional do porquê que faz sentido essa troca de ativo aí. Inclusive, só para fixar melhor aí na sua memória, o que é rolagem mesmo, né? Porque a gente fala isso, pô, parece um nome tão diferente, né? Mas existe alguém que faz rolagem o tempo todo de dívidas, você poderia fazer rolagem de dívidas e muitas vezes você deixa passar despercebido. O governo, o Tesouro Direto, por exemplo, ele faz rolagem de dívida todo ano, o tempo todo. Toda emissão de título é uma rolagem de dívida. Como assim, Léo? Imagina que o Wesley pegou o dinheirinho dele lá, R$1.000, colocou lá no Tesouro Selic 2024, que vai vencer em 2026. Venceu agora neste ano. Então agora, no janeiro de 2026, o governo deveria pagar o Wesley lá os R$1.000 acrescido de juros. Só que o governo não tem o dinheiro agora, ele não quer cumprir com essa obrigação agora. Ou ele realmente não tem o dinheiro, né? Ele pode, das duas coisas, ou ele não tem o dinheiro ou ele realmente não quer assumir agora. Você sabe que no nosso caso não é porque a gente não tem o dinheiro, né? A gente tem o dinheiro lá na carteira, isso significa fazer venda de put coberta, a gente nunca vai fazer descoberto, pelo amor de Deus. Isso é o caminho para a ruína, não faça isso nunca, porque senão você vai se lascar em algum momento. Mas no caso do governo, às vezes pode ser porque ele não tem dinheiro mesmo para pagar. Aí ele faz uma rolagem de dívida. Aí o que ele faz? Ele vai lá e fala assim, ô Léo, você não quer me emprestar R$1.300 não? Me empresta aí R$1.300, eu te pago tanto de juros. E aí ele pega os R$1.300 meu, vai lá, paga o Wesley, e agora ele fica com a minha obrigação de pagar a mim, só que para 2030. E aí, dependendo de como essas taxas variarem, se a taxa Selic subir, a dívida dele vai crescer. Se a taxa Selic diminuir, a dívida dele vai diminuir. Então o que a gente pode fazer aqui é o mesmo raciocínio na rolagem, né? Inclusive eu gosto de dividir as rolagens em dois grandes blocos, que nem vou demorar muito aqui te explicando não, mas só para você começar a fixar, porque o Wesley tem muito vídeo de rolagem lá no canal dele. Até tinha perguntado para ele se ele já leu algum livro que tem rolagem. Pô, eu já li livro de opções, eu li poucos, eu devo ter lido uns 2 ou 3. O Wesley já deve ter... Quantos livros você já leu de opção? Nossa, eu já li mais de 10, mano. E não tem nada que explique rolagem mesmo, rolagem. Você já leu algum livro de opção brasileiro? Eu só li americano. Tem um professor de Joinville que escreveu 2 livros legais. Inclusive, um deles é aquele de capinha verde que tá no meu cenário lá, opções. Faça dinheiro com opções, se eu não me engano. E ele é muito legal, mas é bem técnico, ele é bem matemático. Pro cara que é curioso de matemática mesmo, aí você tá com um prato cheio. Então, já que você não vai ter livro pra ler, né, que eu ia te recomendar o livro. Já que você não vai ter livro pra ler, você vem aqui no canal, o cara das opções, e aí eu vou te ensinar um hack, tá? Pra você usar em todos os canais. É um hack, assim, que tem muita gente que não sabe que existe. Aqui, esse aqui não vai aparecer para você porque é uma extensão que eu instalei aqui. Aqui você consegue ver, ó, a parte de início, vídeos, playlist e post, né? E tem essa lupinha aqui, essa danada dessa lupinha. Isso aqui te ajuda demais, cara, porque você entra no canal, no meu canal, no canal do Wesley, qualquer canal que você quiser assistir, você clica aqui, cara, e digita o tema que você quer assistir, por exemplo, rolagem. Vamos ver se o Wesley tem vídeo de rolagem. Olha o tanto de vídeo que o Wesley tem de rolagem. Rolagem, todo iniciante deveria saber isso. Opções, realmente, rolagem faz muito sentido você aprender. Na verdade, não faz sentido você mexer com opções se você não souber rolagem. Rolagem, como calcular o IR, os doidos do IR quer saber. Rolagem, nova ação na carteira aqui, que ele tá mexendo na carteira dele, do canal. Então, rolagem é muito importante, tá? E a gente provavelmente vai utilizar bastante durante esse período que a gente tá mexendo na carteira da Sara. Porque a intenção é entregar para ela só com 21 anos, 25, se ela for competente, né? Porque senão não vai entregar também. Então, provavelmente a gente vai passar por muitos momentos desses. E você vai ver nessa nossa caminhada, a gente fazendo rolagem positiva. Eu vou colocar RP aqui, tá? De rolagem positiva, que foi inclusive que a gente fez aqui, já vou te mostrar. E também tem as rolagens negativas. A gente sempre vai fugir de rolagem negativa. Pode ser que em algum momento a gente escolha fazer uma rolagem negativa, mas é muito específico, né? Um cenário muito específico. E aqui dentro das rolagens positivas a gente tem
as rolagens simples, a gente pode abrir um strangle e a gente pode inclusive fazer o que a gente fez hoje, que é uma rolagem, não gosto nem de falar que é muito avançada, né, porque senão distancia você, você começa a ficar com medo, mas na verdade é uma rolagem com troca, diferente, uma rolagem com troca de ativo, não tem nada de muito complexo aqui não, porque aqui para mim rolar, o que eu faria? Eu pegaria e falaria pro mercado, pô, não quero assumir agora Petro, agora mas eu assumo Petro mês que vem. Poderia, essa é a rolagem simples, né? No mesmo ativo, normalmente com o mesmo strike, ou então um pouquinho abaixo do strike, você diminuindo o strike, ganhando o mesmo prêmio. E aí, chegando nesse mês, olha o quanto que a gente deveria pagar por esta opção. 129 mil. A gente ganhou quanto nela? A gente ganhou 32 mil. Pô, Léo, 90 mil de prejuízo. Se eu fosse encerrar a operação e se eu não fosse fazer rolagem, 90 mil de prejuízo. Então aqui agora, para poder fazer uma rolagem efetiva, eu preciso pegar ou alguma operação em Petro, ou em qualquer outro ativo que existe dentro da bolsa, que me dê esse dinheirinho aqui, ó, que me financie para eu conseguir sair dessa obrigação e assumir uma outra. E aí, depende muito agora da sua base fundamentalista, o que você entende de ações, né? Se você sabe calcular preço de ações, se você não sabe, enfim, para poder escolher esse outro ativo. E no caso aqui, eu escolhi um ativo que está descontado, provavelmente você já deve saber até qual é, que é Banco do Brasil. E a gente fez o quê? Eu vendi uma put de Banco do Brasil, ganhei R$3 por essa put, só que como o Banco do Brasil é bem mais baratinho do que Petro, consegui vender mais com o mesmo dinheiro, né? Consegui vender mais, e aí a gente ganhou 136 mil reais. Então perceba, eu recebi 136 mil reais dessa put vendida, já vou te explicar o que é, como que funciona, por que disso, e aí eu consegui então com 136 pagar a minha dívida, a minha obrigação que eu tinha ali com o Petro, e ainda sobrou um dinheirinho, né? Então, agora por que eu escolhi Banco do Brasil e por que deste strike? Se você ver aqui, ó, consegue perceber que eu vendi 45.300 put, tá aqui na minha carteira, já te mostro também a nota de corretagem, que tem gente que desconfia se eu faço essas operações, não, né? Vamos mostrar a nota de corretagem que você não tem como, né? Então tá aqui, ó, venda de put, 45.300, ao strike de 22,89, tá vendo? 22,89. Léo, mas por que você compraria Banco do Brasil a 22,89 se hoje o Banco do Brasil está a 19 e pouco, né? Quanto está o Banco do Brasil hoje? 19,41. Você percebe que eu estou aceitando pagar mais caro por ele? É o que a gente chama de venda de put ITM. Normalmente a galera faz isso quando está especulando, quando acha que o ativo vai subir. No nosso caso não é isso, não é porque eu acho que o ativo vai subir que eu estou vendendo. É porque realmente aconteceu um cenário contrário ao que eu estava esperando com o Petro e agora eu tenho uma obrigação a cumprir. Então ou eu cumpro ela ou eu rolo. E aí, para poder fazer uma rolagem efetiva, eu prefiro, na minha opinião, eu, Léo, como investidor, prefiro assumir Banco do Brasil a 22, porque está bem distante do preço teto, do que Petro a 44 no cenário atual. Então a ideia, inclusive, não é nem assumir toda essa posição em Banco do Brasil, tá? A ideia é quando chegar lá daqui, o próximo vencimento vai ser dia 17 de junho, então um dia, 2 dias antes, você vai também ver o que aconteceu com essas operações aqui, tá? Então, quando chegar ali, a ideia é que o Banco do Brasil tenha reagido um pouquinho, e a gente consiga recomprar essa posição igual a gente recomprou no mês passado, onde a gente conseguiu vender por R$ 2,33 e recomprar por 55 centavos, entende? Aí a gente ganhou dinheiro pra caramba. Foi 21 mil reais que a gente ganhou no mês passado, né? Então a intenção é essa, tá? E se precisar assumir, supondo que no final, no ponto final, você tem que assumir, e pronto, eu prefiro assumir Banco do Brasil nesse cenário atual do que Petro no cenário atual, beleza? E você já imaginou que lindo se no mês que vem caminhar a nosso favor mesmo? 136 mil, a gente recomprar por uns 36 mil, tá bom, né? Vai ser lindo, né? Vai ser lindo. E você viu como não é difícil? Rolagem. Ele só trocou a obrigação. A obrigação agora está em julho. E dentro dessa obrigação a gente trocou inclusive o ativo. Por quê? Agora você entendeu bem o porquê? Porque faz muito mais sentido para o Léo comprar Banco do Brasil a 22,89 do que comprar Petro a 44,89. Mas você realmente percebeu o que sentido deve fazer para você na sua carteira aí? Tá vendo? Ó, o Léo imagina quais ativos ele compraria. Ele sabe quais ativos, quais o preço teto desses ativos, até quanto ele pagaria pelos ativos. Essa é sua missão aí. Missão mesmo é conhecer o Senhor Jesus, né, Léo? O quanto antes na vida, né? Mas a gente vai seguir aqui, vamos lá. Você precisa, pro quanto antes, enxergar quais são as suas opções de ações. As ações são importantes, galera. Não opera opções não, sem nenhum critério. Você tem que saber que time de opções você quer que jogue para você. Porque a hora que esse momento chegar, fica fácil de você fazer uma rolagem até trocando de ativo, fica moleza. E você percebeu aqui,
nosso jogo vai ser para renda mesmo. Você viu que nós estamos trocando de obrigação, igual o Léo falou mês seguinte, talvez a gente troque de obrigação de novo. Por quê? Porque o interessante para a carteira da Sarinha é renda. E daqui a pouco você vai ver o quanto a gente está evoluído aí já nesses 3 meses. E um ponto importante, tá, galera? Dentro das ações, das opções, é um mundo diferente. Então, às vezes você vê lá eu mexendo na minha carteira e comprei Pord 11 no último vídeo, né? Aí você vai lá e compra Pord 11. Eu já te falei várias vezes que não é pra você seguir como dica, não é pra você comprar porque eu comprei, você tem que entender o motivo. Por isso que eu gravo, pô, o vídeo durou 1 hora, cara. Onde você vê YouTube que grava vídeo de 1 hora, cara, pra te explicar o porquê da compra. Então não é pra você comprar porque eu comprei, é pra você entender o que tá acontecendo, até pra você conseguir analisar outros que eu não vou analisar e você analisou e gostou, entende? Nas opções é diferente, porque você vai ver que eu tô fazendo uma opção com o Banco do Brasil, só que é uma opção totalmente personalizada pra minha carteira. Então dentro das opções de Banco do Brasil existem, sei lá, milhares de opções, existem muitas opções, então depende muito, tá? Não copie esses stickers aqui porque não tem nada a ver com a sua carteira, tem nada a ver com a sua carteira, tem que estudar opções, tem que estudar opções. E o meu intuito, inclusive, neste quadro do canal aqui, é tentar fazer realmente forçar vocês a perceber o quanto que vocês estão perdendo caso vocês não mexam com as opções. Porque já já eu vou te mostrar qual a nossa rentabilidade até agora. Isso falando ainda, inclusive, no cenário que não foi a favor da gente. Imagina o cenário ir a favor da gente. Mas isso a gente vai discutir depois. Então aqui, depois que eu troquei essa posição, eu ganhei 7 mil reais, tá vendo? Ganhei 7 mil reais de prêmio que sobrou. O que eu fiz com esses 7 mil reais? Eu fui lá e comprei Banco do Brasil. Então aqui, ó, abrindo as notas de corretagem, você consegue ver aqui as operações, né, das opções que eu te mostrei. Então, a compra das opções de Petro, a venda das opções de Banco do Brasil e depois uma venda de call aqui de Banco do Brasil. Só que você lembra que no mês passado a gente só tinha 1.000 Banco do Brasil, agora a gente tem 1.300. Por quê? Porque eu fiz uma compra de 300 bancos do Brasil com esses 7 mil reais que a gente fez. Então perceba, a gente consegue mexer nas opções, faz o prêmio, com o prêmio a gente compra ativos e com os ativos a gente lança mais opção. Então é uma bola que vai girando, né, e realmente vai gerando mais renda a todo mês. Então aqui você consegue perceber que eu fiz 2 compras, né, eu comprei 300 Banco do Brasil e depois eu fui lá e comprei mais 100, sem querer. Aí eu tive que vender, tá? Aí deu pra vender tudo no mesmo preço, então foi como se eu tivesse comprado só 300 ações mesmo. Então gastei 5.800 reais aqui comprando essas ações de Banco do Brasil e agora com 1.300 ações de Banco do Brasil a gente vendeu uma call de Banco do Brasil, uma call simples de 1.300, né? Então aqui a gente vendeu a call no strike de 20,64, acima do nosso preço médio, né? Ganhamos 23 centavos aí, mais 200 e poucos reais aqui, mostrar na continha aqui, ó, 299 reais, né? 1.300 vezes 0,23, 299 reais, que finalizou o mês aqui então com 7.300. Inclusive, você viu que eu gastei só 5 mil reais, né? Sobrou 1.200 reais. A gente vai colocar esse aqui, esse restinho, assim que abrir o mercado, em LFTB. E a gente vai aumentando nosso LFTB também depois para conseguir operar mais put, tá? Então agora vamos para o consolidado da carteira, mas antes de ir para o consolidado da carteira, eu quero te perguntar um negócio. Porque de nada adianta eu vir aqui e te mostrar tudo que está acontecendo dentro da carteira. Tem algumas pessoas que são mais avançadas que vão entender, mas você que é iniciante, cara, o que eu quero que você faça é ir galgando degraus, né? Degraus não existe. Degraus, né? Português eu sou ruim, viu, mano? Tá louco. Então, ó, a gente vai galgar degraus. Então, você que é iniciante, eu quero que a cada vídeo você anote uma coisa que você aprendeu. Anote alguma coisa que você aprendeu. Por exemplo, hoje, neste vídeo, você tem condição de aprender 2 coisas. O que é a rolagem e o que é a call simples. A call simples a gente iniciou lá no vídeo passado, te expliquei todo o racional no vídeo passado, e agora você viu a conclusão dela. Se ela vira pó, se ela vai ser exercida ou não. E aí a gente lançou uma outra call. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você entendeu de uma vez por todas o que é uma call simples de ativo. Como que a gente faz a call simples? Tem que fazer a venda coberta dos ativos acima do preço médio. Se você entendeu, eu quero que você digita aí nos comentários, pô, eu entendi o que é uma call simples. Não. Eu sou iniciante e entendi o que é uma call simples. Porque se você não tiver entendido, eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Se tiver mais comentário falando que não entendeu do que entendeu, a gente faz um vídeo só sobre call. Tira aqui a carteira da Sara, faz um vídeo sobre call, apesar do Wesley ter um monte lá, nós gravamos aqui no nosso canal também, gravamos um vídeo de call e te explica o que é call direitinho. Você parar com esse negócio de assistir o vídeo e não entender o que está acontecendo. Aí no mês que vem, você, pô, nossa, eu tinha que ter estudado um pouquinho mais sobre call. Eu te recomendo o canal do Wesley lá pra você ir lá, tem conteúdo gratuito lá, de curso que eu assisti. Nós assistimos um monte de curso junto. Tem um monte de curso que a gente assistiu, pagou caro, porque a opção é inflacionada, né? Você paga os cursos aí 3 mil, 7 mil reais com 30 aulas. É palhaçada. Aí você vai lá no canal do Wesley, tá tudo lá, cara. Então você tem a possibilidade de estudar, só que aí você fica empurrando com a barriga, não estuda, chega mês que vem, você assiste outro vídeo, vê de novo rentabilidade boa e aí não consegue ir progredindo. Então tenta cravar checkpoints de aprendizado.
Todo mês vai ter um vídeo da carteira da Sara. Todo mês tem que aprender alguma coisa nova sobre opção. Não tem como você ficar sem aprender. Então, olha só, tem 3 meses que a gente tá aqui com a carteira da Sara, né? Abril, a gente fez 16 mil de prêmio. Em maio, que foi quando o mercado caminhou pro nosso lado, né? Então você vê aqui que a gente conseguiu recomprar a posição que a gente vendeu a 2,33, a gente conseguiu comprar 55. Caminhou pro nosso lado. Então a gente ganhou 21 mil e aqui caminhou contra o nosso lado, né? E a gente ganhou só 7 mil. Mesmo assim, nós não deixamos de ganhar. Não 7 mil reais. Então, aqui, olhando consolidado da carteira aqui agora, eu peguei todos os prêmios e somei, né? O 16 mil, mais o 21 mil, mais o 7 mil. E aí, somei todos os prêmios aqui. A rentabilidade da renda fixa também somei aqui, porque, perceba, o dinheiro nosso, da Sara, no caso, né? Vamos ver se vai ser dela. Tá investido em LFTB, em renda fixa lá, né? E tá rendendo. Aqui você consegue ver, ó, na carteira. Tá aqui, ó. Dinheiro em renda fixa, rendeu 21.973 e o dinheiro aqui em outro CRI que eu comprei que estava em extrema oportunidade já rendeu 2,1 mil reais. Então você consegue perceber que a gente está com a carteira rendendo tanto na renda fixa quanto nas opções. Então eu coloquei aqui para você também a rentabilidade da renda fixa e o total aqui da rentabilidade, né? 69 mil. Então aqui todo mês agora eu vou calcular junto com vocês a rentabilidade da carteira e como está e como que ela seria se a gente conseguisse repetir durante um ano, né? É óbvio, e aqui eu tenho que ser bem sincero com você, que essa rentabilidade que a gente teve agora foi muito alta realmente, principalmente por causa do mês de abril e mês de maio. É que se todos os meses a partir de agora forem igual ao mês de junho, a gente não vai conseguir manter essa rentabilidade aí não. Mas até o momento a gente já gerou 70 mil reais, cara. Isso aqui é 7% em 3 meses, cara. 7% em 3 meses. Se a gente conseguir manter essa rentabilidade durante o ano, durante 12 meses, a gente teria 31% de rentabilidade. E confesso pra você, não é algo que eu espero, tá? Isso aqui é porque a gente tá indo muito bem agora mesmo, mas não é algo que eu espero. Eu vou te contar o que você deveria esperar. Inclusive, Wesley, quanto que você já consolidou assim, um ano de carteira do canal pra ver quanto que deu? Dá pra gente falar sobre os alunos, né? Que se a galera for lá e ver nos comentários mesmo, nos próprios comentários do quadro do canal que tem lá no Cara das Opções, ou do próprio canal aqui na Geração Dividendos, quando a gente fala sobre as opções, se você conferir os alunos mesmo que falam aí sobre opções, você vai enxergar a gente falando assim, ó, caramba, minha carteira tá com mais de 15%, 18%, 20%, tem aluno passando de 20% ao ano com as opções juntas na carteira. Por quê, galera? Você tem que imaginar na sua cabeça aí que eu e o Léo não te preparamos para você ser trader de opções, não. É totalmente diferente o nosso racional com opção, né? Exatamente, nosso foco é que você tenha a sua carteira. Quando você viu a gente falar, olha aí, ó, a posição da Sarinha, 1 milhão, tá onde? Tá em renda fixa a posição dela. Ou seja, a renda fixa tal não tá rendendo pra gente um 0,7, 0,8 líquido, não é não? Tá rendendo. E nós estamos fazendo o quê? A mais em cima dela. Opções. Tá vendo como a gente pode dobrar a sua rentabilidade? Essa é a missão, que você aprenda opções para que ela melhore a sua rentabilidade. O Léo já vai te mostrar um cálculo na Word aqui para você ver. Mas imagina, a gente consegue, dentro do consolidado, que foi a pergunta do Léo, dentro de um prazo maior, caramba, gente, dá para passar de 18% de renda anual fácil, tá? Fácil? Não. Conhecimento. Você estudando, fazendo tudo bonitinho, você consegue dobrar a rentabilidade da sua carteira? Com certeza. Quanto você está fazendo? A média dos investidores é 0,7, 0,8, né? Se você fizesse o dobro, você faria 14% ao ano. É difícil isso através das opções? Você vai ver que com os prêmios das opções é moleza de você fazer um 0,5, 0,7. Isso é fácil dentro das opções. Só depende de você fazer bem a sua parte na escolha dos seus ativos. Porque o que importa mesmo no final de tudo é você operar opções em um bom ativo. E isso é o primeiro pilar lá no canal. Só opere opções em ações que você teria na sua carteira. Então, se você fizer isso, dá sim para passar dos 18% ao ano aí. Nosso mestre Warren Buffett faz ou não faz uma rentabilidade acima de 20%? Faz, né? Mas você acha que ele não opera opções também? É aí que tá a grande diferença de grandes investidores também. Rentabilidades absurdas vêm com certeza com conhecimento absurdo também, né? Bom, vou só fazer uma simulação aqui para você, para te mostrar o quanto que, se você conseguir aumentar 1%, eu sei que isso aqui parece até meio batido, mas se você conseguir aumentar 1% de rentabilidade, depois eu vou te mostrar um número mágico para você ficar milionário, tá? O número mágico, não vou nem usar a palavra milionário, porque pode ser não a realidade de alguns, mas para você conquistar a riqueza de acordo com o seu padrão de vida, tá? Então, aqui a média, por que a gente usa o 0,7? O 0,7 é a média de renda mesmo
de IBOV, DIV, e o IDIV é um pouquinho mais alto que o IBOV, né? O IBOV fica na casa 0,5, e fundo imobiliário e fixo também, na média é 0,7 mensal, tá? Então se a gente calcula aqui, por exemplo, vou pegar R$1.000 investidos, sem aporte nenhum, porque no caso da carteira da Sarinha eu não vou aportar mais, é só, a ideia é ficar aquilo ali mesmo, até pra gente conseguir, de maneira bem simples, explicar a rentabilidade para vocês. Nas opções a gente tem uma complexidade para poder calcular essas rentabilidades, né? Eu vou colocar aqui durante o período de 21 anos, que é a intenção que eu tenho de entregar essa carteira para a Sara se ela for competente. Então aqui, se eu calcular, ó, você consegue ver que eu multipliquei o meu patrimônio em 6 vezes, né? Praticamente 6 vezes. É R$1.000, multiplicou para 6 mil, mas, pô, se fosse 1 milhão, multiplicaria para 6 milhões, né? Você tem que parar de olhar sobre o montante nominal e tem que começar a olhar pelo percentual. Então, no 0,7 você multiplicaria 6 vezes, beleza? No 0,7 que isso é a média dos investidores. Se você aporta, por exemplo, eu quero melhorar a minha rentabilidade, quero ter mais dinheiro, tem que aportar então, né? Já que você vai manter essa rentabilidade. Coloca lá 200, eu vou colocar R$250, que é o adeus INSS. Pô, já vira a diferença do aporte. R$177 mil. Aí você já teria uma rendinha aqui de R$1.240. Mas eu preciso de mais. Pô, então o investimento inicial tem que ser maior, ou o número de tempo aqui de anos teria que ser maior, 30 anos. Pô, 30 anos já vai para quase meio milhão. Começa a ficar legal, tá vendo? Nós vamos colocar aqui o 21 anos, que é a intenção do quadro da Sara aqui, né? Perceba, se eu aumento de 0,7 por mês, que vai dar 8,73 no ano, vou colocar o anual aqui, tá? De 10%, eu aumentei pouca coisa, hein? Pouca coisa. A média dos alunos do método 2.1 que mexe só com fundo imobiliário, cara. O cara entra no método 2.1, ele vai pagar, sei lá, 500 pila, 600 pila pra entrar no 2.1. E ele vai conseguir aposentar uns 10 anos mais cedo. Você acha que vale R$600 pra aposentar uns 10 anos mais cedo? E a média dos alunos, não tô falando da minha, não. Tô falando na média dos alunos, é 0,85. 0,85, neste momento, a última safra de alunos, como a gente tem muita oportunidade hoje no mercado, a galera tá fixando 0,92, 0,94. Então, absurdo, né? A minha hoje tá 0,98. Porque tem mais tempo que eu invisto, né? Consegui aportar bastante no momento da queda. Mas vou colocar aqui, ó, 10% de rendimento no ano. E dá 0,7 no mês. Olha o quanto que mudaria, de 416 mil no período de 30 anos, né, para 533 mil. Então eu vou voltar aqui para 21 anos, só para você entender, ó, enquanto o tempo também faz diferença, né, 208 mil. E agora eu vou aumentar a rentabilidade aqui para 15%, que dá 1,17 por mês. 15%, eu vou te falar a verdade, tá? Não é fácil. 15% não é fácil, principalmente se for um buy hold. Você tem que acertar bem as ações, né? E sua parte psicológica também tem que ser muito boa, porque às vezes algumas ações vão dar uma porradona para cima e você vai querer vender, ou às vezes a ação vai cair, você vai querer vender e vai ficar no prejuízo. Então você tem que ter uma cabeça tem que ser bem treinado para conseguir 15% no buy hold. Mas 15% já é o número mágico. De 12 a 15% é o número mágico. Se você tá batendo 12 a 15%, tá ótimo. Você vai ficar rico em você vai construir riqueza em algum momento. Olha só pra você ver a diferença. De 208, pularia para o dobro, praticamente. Percebe? A gente aumentou um pouquinho a rentabilidade, dobrou seu patrimônio no futuro. Agora imagina você pegando lá óbvio, presta atenção, é uma simulação ridícula. 31%. É ridículo isso aqui. Não conte com isso. Nem eu conto com isso aqui. Não vou conseguir provavelmente isso aqui. Pode ser que em 1, 2, 3, talvez eu possa conseguir até durante 10 anos, mas eu não consigo sempre. Não sei nem se vou conseguir neste ano. Presta atenção, se eu conseguisse 31% no ano, olha a doideira que isso aqui vira. De 399 para 3,4 milhão. Isso aqui é o potencial da rentabilidade, né? E às vezes você precisa disso um ano. Você faz 31% um ano. Seu capital multiplica muito no começo. O juro composto ajuda pra caramba, né? Então, vou te contar a minha idealização para esse quadro. É galgar aí um rendimento de 18% ao ano, tá? Então essa é a minha meta aqui com esse quadro. A gente vai ver no final do ano se a gente vai conseguir bater isso ou não. Por enquanto estamos batendo, né? E eu sei que isso aqui não é com as operações liquidadas, mas a nossa intenção realmente não é liquidar essas operações, é levar elas até que alguma vire pó. Aí fazendo de maneira inteligente, fundamentalista, para que a gente compre aqueles ativos que, se precisar, a gente ficar na carteira e esperar devolver aí o ganho na ativo, né? E a gente sempre angariar bons prêmios com isso. Então hoje a gente está com essa rentabilidade anualizada e vamos ver como que vai evoluir nas próximas rentabilidades, né? Em julho, em agosto, e a gente vai sempre trazer aqui para vocês, sendo bem sincero. Inclusive vocês podem deixar no comentário aí alguma coisa que você sugira. Por exemplo, vocês sugeriram eu falar sobre imposto de renda, né? Respondi para vocês, não vamos falar sobre imposto de renda, vai ser só um consolidado num vídeo só falando tudo sobre imposto de renda. Senão ficaria muito chato falando todos os vídeos, né? Porque todo vídeo a galera ia querer. Então a gente vai fazer um consolidado no final do ano, no final do semestre, para falar dos impostos de renda, do IR. E aí vocês podem deixar outras sugestões também. Pô, Léo, eu quero saber como que funciona tal coisa ali do que eu tô explicando, né? Quero saber disso. Pô, Wesley, me explica aquilo. E a gente pode ir personalizando aqui os vídeos, beleza? Mas é importante que você veja que a gente colocou um aporte de R$250 só, né? Você viu o poder de multiplicação com R$250 de aporte só, tá bom? Mas se sua realidade é diferente, se você aporta R$500 todo mês, o número muda. R$1.000 todo mês,
O número muda demais. R$2.000 todo mês. Nós não sabemos aqui qual o seu tamanho aí. Mas o que a gente sabe é que se você sentar sua bunda aí mesmo para estudar, aqui você vai aprender mesmo como você chegar nesse tipo de rentabilidade aí, pode ter certeza. Porque as opções aqui estão só somando força junto com uma carteira bem formada. E aqui o Léo te prepara demais para você operar muito bem. Tento, né? Eu tento, mas tem uns aí que não quer aprender, né? Para você operar bem demais ações, fundos imobiliários e tudo nesse universo de investimentos. E lá no canal Cara das Opções, você vai aprender tudo sobre as opções. E aí sim, você vai conseguir somar essas duas forças, pode ter certeza. E isso vai transformar a sua vida. Galerinha, agora eu quero pedir um favor pra vocês, tá? Um favor do fundo do coração mesmo. Eu vi aqui que esse vídeo, ó, 3 semanas atrás, deu 30 mil visualizações, né? Deu só 4.000 likes. Tudo bem, eu abdico dos meus likes aqui. Não precisa dar like no meu vídeo, não. Mas eu queria te pedir um favor. Que você entre lá no canal do Wesley e siga o Wesley, pô. Por quê? O cara, de verdade mesmo, no fundo do coração, o cara vem de lá de longe pra nós gravar esses vídeos juntos, a gente dá o máximo aqui, a gente entrega de verdade, coisa que não deveria entregar de graça no YouTube, e deveria ser cobrado mesmo, porque a galera cobra absurdo pra poder ensinar isso que a gente tá fazendo aqui. Ninguém mostra a carteira do jeito que a gente tá mostrando aqui, e o cara não tem 50 mil inscritos, cara. Se 30 mil pessoas assistirem isso aqui, pô, na minha matemática simples, considerando que, sei lá, 10 mil já segue ele, desses 30 mil que assistiu, pô, tem que subir esse trem aqui pra 60 mil inscritos, velho. Vai lá, vem nesse vídeo de rolagem aqui que tem um mês só, tá? Zerinho esse vídeo de rolagem. Vocês estavam pedindo sobre IR? Por que agora vocês não querem ir lá aprender sobre IR? Então é só pra encher o saco? Clica lá em rolagem, 47 minutos de vídeo, tá vendo? É vídeo bom, cara. Aí você vem aqui e digita hashtag pelo Léo. Só pra ele ver quantos vieram mesmo pelo Léo. Se você não quiser comentar, é só você deixar o likezinho aqui no comentário e responder o comentário aqui. Mas realmente ajuda pessoas. Eu tô falando isso do Wesley, né? Pode ser qualquer pessoa, cara. Hoje em dia a gente tem muita gente que não merece reconhecimento e é muito mais reconhecido do que pessoas que merecem reconhecimento. O cara que tá tentando te ensinar de verdade. Porque normalmente o cara que tá tentando te ensinar de verdade, normalmente eles vão te jogar umas verdades na cara e você vai ficar meio brabinho, né? Agora as pessoas que estão lá tentando te enrolar, eles só falam o que você quer escutar. Aí você fala, nossa, que legal esse cara. Realmente, pô, não, aqui não é ilusão não. Você não vai conseguir rentabilidade mesmo não, se você não estudar. Vai ser difícil mesmo, não vai ser simples. Pô, e a opção é complicado, vai ter que sentar bonito, vai ter que gastar tempo lendo, vai ter que gastar tempo assistindo os vídeos, anotando, vai ter que fazer isso, pô, você quer o quê? Quer que eu faça o quê? É assim mesmo, eu gastei 7 anos pra aprender isso aqui, cara, você vai aprender muito mais rápido, então vai lá, se inscreve no canal do cara das opções aí, e nem é pra honrar ele não, é pra honrar a mim mesmo aqui, com tudo que eu entrego pra vocês, aí os 320% que eu entrego pra vocês, pô. Se eu pudesse te fazer um pedido, né, seria esse. Não precisa nem dar o like no meu vídeo não, não precisa nem se inscrever no meu canal não, vai lá, se inscreve no canal do Wesley, beleza? Então é isso, no próximo vídeo da carteirinha da Sara aí, você vai ver o que aconteceu, né? No dia 17/7 vocês vão entender o que aconteceu, vamos ver como o Banco do Brasil vai desempenhar aí também. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, a paz do Senhor abençoe vocês, até o próximo vídeo que será excepcional. Forte abraço. É nóis.